Hoje eu tenho um punhado de coisas, eu vou procurar resumir o máximo, né? E até andei mudando tudo durante a madrugada por causa da notícia do Evandro Guzzi. Mas eu não posso deixar de perder a piada. Um noivo passou mal lá em Maceió. Você já deve ter lido essa notícia. Na hora do casamento. A noiva, como sempre, atrasou 1 hora. Precisa parar com esse negócio de atrasar, né? Chega atrasado no serviço, você é mandado embora, viu, abestada? Mas então, ele foi para o hospital. Depois ligaram dizendo que ele já tinha melhorado. A noiva pegou o padre, pegou o convidado, pegou todo mundo, levou para lá. E casaram lá mesmo. O Regivaldo Roque. Se você tentou dar o golpe de que estava doente para não casar, você se lascou, meu compadre. Mas deixando a brincadeira de lado, o Regivaldo, eu, como disse o poeta Vinícius de Moraes, eu espero que seja infinito enquanto dure. Olha como eu estou poético. Mas o médico falou que o Temer tem que fazer exercício, tomar os remédios regularmente e que deve fazer o que todo ser humano tem que fazer. O médico falou todo ser humano para o Temer. Talvez ele tenha alguma coisa de ser humano, sim. Agora eu pergunto, se ele for buscar remédio no postão, como é que ele vai tomar o remédio se a maioria dos remédios estão faltando? Aliás, parece que já tem muitos remédios, né? Eu me referi ao postão de Dracena. Muito bem. Agora, o Alckmin diz que será candidato e Huck nega candidatura. Eu já falei e acho que é o único candidato viável do PSDB é o Alckmin. Agora, o Huck negar, ele mesmo disse em entrevista que ele está muito bem como trabalhando lá, né? Que o Huck não tem profissão, né? Ele é um apresentador, mas que qualquer um pode ser. Até o Geraldo Luiz é. Mas então, ele, nesta declaração, ele deixou bem claro aquilo que eu falei, que a Globo falou para ele, se você for candidato, você vai para a rua. Muito bem. Agora, durante a madrugada, eu estive vendo uma entrevista que eu achei muito salutar, do Zé Narciso, que é um comunicador aqui de Dracena. Ele é do Interativo, Jornal Interativo. Eu estou dizendo que ele é comunicador porque ele mesmo já declarou que não é jornalista. Mas não, nada depreciativo, viu, Zé? Ele esteve conversando com a dona Maria Mateus e a Sara Scaravelli, sei lá, é um negócio assim. Então, aliás, aqui não sei se vocês perceberam que os vereadores têm nome, a maior parte deles, sobrenome de italiano, né? Então, e a dona Maria não vai me torcer o pescoço, hein? Mas ela falou que o único que esteve lá foi o Jornal Interativo por várias vezes. E eu quero deixar claro, dona Maria, eu não fui convidado, mas citei e até elogiei o ato de vocês, tá? Então, se indispor com a imprensa é a pior coisa que alguém pode ter. Todas as pessoas que se indispuseram com a imprensa, eu estou falando em políticos grandes, foi o caso do Collor, foi o caso como é o nome dessa última que saiu aí, a Dilma Rousseff, foi a imprensa que derrubou. Então, eu acho importante que os políticos tenham um bom relacionamento com a imprensa, e isso eu digo sempre. Mas então, eu achei muito interessante o que vocês duas fizeram, mas eu achei foi mais importante o jeito do Zé entrevistar. Zé, você está de parabéns, que raramente eu dou de parabéns, porque primeiro, você usou aquele tipo de linguagem, o tipo que eu uso hoje, eu converso com meus leitores, eu não fico fazendo aquelas perguntas ali, tudo assim, dirigida, né? Só que você, Zé, você fez uma pergunta que você deixou a dona Maria, né? Porque a Sara é mais fechada, né? Deixou a dona Maria lá meio embasbacada, que é a pergunta que eu ia fazer se eu tivesse ido lá, que eu disse que talvez eu fosse e não pude ir, viu, dona Maria? Mas não fica fazendo crítica a quem não foi, que ninguém também tem a obrigação de ir, não, tá? Mas então eu não pude ir, mas eu teria o prazer de ir. Mas então,
Você colocou a Dona Maria na parede quando você perguntou sobre o ato do Evandro Gussi, apesar de você não citar, que é a violência contra a mulher, porque de fato é uma violência o aditivo que ele colocou na PEC 181, entendeu? E você colocar ela mesmo na parede, tá certo. Mas a Dona Maria só fez muito bem não responder, porque se a senhora não está ao par do assunto, como a senhora disse, é melhor ficar calado do que falar besteira. Fez muito bem. Agora eu quero deixar bem claro para essas duas vereadoras que eu sou totalmente a favor da mulher na política. E eu acho que, como disse deixa eu ver o nome dela. Bom, não tem o nome dela aqui, mas eu vou colocar uma matéria. E ela é presidente do PV aqui de São Paulo. Então, ela disse que perderam 42%. Eu estou procurando aqui, por isso que eu não estou mostrando meu rostinho lindo. Mas que perderam 42% entre 2008 até aqui. Todas as mulheres de 2008 não foram candidatas, que foram candidatas em 2008, não foram em 2012. E que o PV caiu em número de mulheres, nesse período, 42%. Eu acho que as mulheres, elas são muito mais políticas, pode até não entender, porque elas não fazem muita questão, né? Mas elas são bem melhores como política do que os homens, tá? Agora, Zé Narciso, esta pergunta que você fez, como eu disse, eu ia fazer, porque eu acho que foi um ato de insensatez, de imoralidade, né? E o ataque frontal às mulheres, esse aditivo que o Evandro Gussi colocou. Evandro Gussi e mais 17 homens, né? Colocaram lá. Mas eu tenho uma novidade. O Evandro Gussi, ele voltou atrás. Ele já deve ter... Deixa eu ver qual foi o... Olha, tá lá procura minha matéria lá no site semedodaverdade.com.br. Agora, corre uma notícia aí que há uma nota de repúdio ao Evandro Gussi. Não, a nota de repúdio não é o Evandro Gussi. Então tem gente que fica inventando. Não estou defendendo tu não, viu, Evandro Gussi? Você não merece. Você aqui em Dracena, você já foi. Pega minha matéria, vocês vão ver. A nota de repúdio, eu vou dizer aqui o que é que diz. Uma parte, porque também está lá no site. Por tudo isso, a secretária nacional das mulheres do PV repudia a aprovação desta PEC, e principalmente o voto do deputado Evandro Gussi. Ou seja, está repudiando o voto e não a ação, ou melhor, a ação do Evandro Gussi, e não o Evandro Gussi, tá? Então para de escrever também porcaria se você não sabe nem ler. Infelizmente, nessas redes sociais, todo mundo é metido a jornalista, né? Mas muito bem. Eu tenho um monte de notícias aqui, e eu já estou recebendo sinal que eu estou passando tempo. Deixa eu ver. O garotinho está no meu blog. Eu estou colocando toda a vida pregressa do garotinho. O garotinho já era safado desde garoto. Ele roubou uma frase de um locutor. Olhem lá. E esse locutor entrou com uma ação contra ele, ganhou a ação, mas até hoje não recebeu. Mole o cara. Deixa eu ver o garotinho, né? Tem mais um aqui, evitando convidar... Eu talvez não tenha sido convidado para esse negócio lá da reunião das mulheres, vou voltar a isso, porque me fizeram uma pergunta aqui, tem uns 3, 4 dias, que um vereador e um prefeito aqui da região, próximo aqui de Dracena, inclusive, perguntando por que eu não fui numa reunião que teve aqui há pouco tempo. Eu não vou dizer a cidade também, mas é o seguinte, eu não sei não, mas eu acho que esses partidos e essas pessoas têm medo de me confrontar, porque eu faço pergunta direta, eu vou direto ao assunto, mas eles não querem ouvir o que o povo fala, porque a maioria do povo também tem medo. Eu não tenho medo, eu tenho respeito. Então, eu creio que seja justamente porque eu faço perguntas diretas, objetivas, e a grande maioria, inclusive de deputados, essas coisas aí, que se dizem eu sou isso ou aquilo, mas não sabem responder.
Teve um aí outro dia que me interrompeu, não, eu volto ao assunto e ó, fechou o debate, tá? Então é isso aí, talvez seja por isso que eu não seja convidado. Também um pouco estou me lixando, que a maior parte eu não vou, né? Mas eu acho que no mínimo eu posso dar informação assim aqui quando ela é útil, graciosamente, se for útil e se for de utilidade pública e se não for de empresa, tá? Mas não sou o garotinho, eu tenho também uma matéria do Aécio, o Aécio que poucos conhecem. Vocês sabiam, por exemplo, que o Aécio já deu um pau na mulher, na ex-mulher? A mulher precisou de atendimento na CTI, ou melhor, ele também já precisou de atendimento na CTI por overdose de cocaína. Tudo isso vocês verão no meu blog, amorimsanguenovo.blogspot.com.br, que é o do garotinho, né? E vocês verão o restante no semedaverdade.com.br. Eu tinha muito mais assuntos, mas eu vou deixar aqui para amanhã um assunto que deu BO. Quando eu digo deu BO, é BO mesmo, porque a polícia está envolvida, porque alguém queria entregar um remédio em um determinado local, não vou dizer ainda onde, e foi impedida, precisou a polícia para que a pessoa entregasse o remédio. Está doando, ainda tem que chamar a polícia. Mas eu quero entrar em contato com a pessoa para ver se eu faço uma matéria bem abrangente sobre esse assunto. Porque isso aí, de fato, é um BO. Amanhã Sangue Novo para as redes sociais.